Olá, tudo bem? Que alegria poder falar com você. Nós estamos aqui na escola, onde nós estamos participando aqui do Renova. Agora são exatamente 1 hora da manhã. A gente parou agora, terminou de preparar todo o lugar aqui, para que a gente possa começar amanhã, desde cedinho, ministrando nessas vidas. Mas eu não podia deixar de poder trazer essa mensagem, essa palavra para você, para que em nome do Senhor Jesus nós possamos dar continuidade ao nosso estudo da Escola da Fé. A Escola da Fé não pode parar. Por isso eu estou aqui para que junto com você, em nome do Senhor Jesus, a gente possa crescer na nossa fé através do estudo da Palavra de Deus. Que você possa estar orando pelas pessoas que estão aqui participando do Renova. A gente está em 41 pessoas que estão aqui com a gente e que estão sendo ministradas durante esses 3 dias. Deus tem falado muito ao nosso coração, não só essas pessoas que têm participado, mas também todos aqueles que aqui têm ajudado, auxiliado. A gente tem visto muita manifestação do poder de Deus na vida dessas pessoas. Hoje, no sábado, a gente teve grandes coisas acontecendo e tenho certeza que não vai ser diferente no dia de amanhã. E nós contamos com as suas orações. E que nesse domingo você possa estar presente ali na volta do Renova, onde a gente vai fazer uma grande festa para o Senhor Jesus, diante de tudo aquilo que o nosso Deus ele realizou nessas vidas nesses 3 dias. Então a gente conta com a sua presença e com a sua oração. Nós estamos estudando o livro de Atos e nós terminamos a leitura, o estudo, em Atos capítulo 4, na semana passada. E nós estamos aqui agora para a gente poder dar continuidade. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração através da palavra. Então eu convido você agora, não sei onde você se encontra, mas que você, se puder, feche seus olhos para que a gente possa orar e buscar a presença de Deus na nossa vida. Pai, nós estamos aqui, Senhor, conectados aqui através da internet, onde a gente está aqui para aprender um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E nós estamos aqui com o nosso coração, Senhor, para a gente ser ministrado através da Sua palavra. Que o texto de hoje possa falar imensamente ao nosso coração e que a minha expectativa é que possa produzir mudança em nós. Obrigado, Pai, por essa oportunidade da gente poder ter contato com a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós paramos em Atos capítulo 4 e nós paramos no versículo 31. Só para te posicionar da onde a gente parou, Pedro e João haviam sido presos porque ele estava falando de Jesus. E tinha acontecido um sinal muito forte, muito grande, onde Pedro estava entrando na igreja. Quando ele entrou na igreja, quando ele estava para entrar no templo, tinha uma pessoa mendigando pão. E ele era coxo de uma perna. E Pedro não tinha dinheiro, nem Pedro nem João, para poder entregar para ele, diante do que ele pediu para eles, que era uma moeda. E ele disse assim: eu não tenho nem ouro nem tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E ali acontece um milagre. E aquela pessoa que era coxo, que fazia muitos anos que ele não conseguia andar, a Bíblia diz que ele já era da idade de 40 anos. Ele saiu pulando e comemorando e celebrando o milagre que tinha acontecido, onde agora ele tinha suas pernas para que ele pudesse se locomover e ele não precisaria mais mendigar o pão. Eu vejo aqui nesse milagre como que Deus cuida da gente nos detalhes. Deus trouxe a cura não só na vida física dele, devolvendo as pernas para esse homem, mas também uma cura completa no seu emocional, devolvendo ele de novo na sociedade. Porque a partir de agora ele não precisava mais mendigar o pão. E também na vida espiritual, onde foi o maior milagre da vida dessa pessoa. Que além dele receber uma bênção no mundo natural, ele recebeu de graça a salvação em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que por conta desse milagre e de tudo aquilo que aconteceu, todo o burburinho que foi acontecendo, todo mundo comentando sobre aquilo, os prenderam Pedro e João para que eles pudessem parar de falar de Jesus. Mas eles não conseguiram condenar eles por nada. Na verdade, como queria condenar eles diante de uma bênção que havia acontecido? Era uma pessoa conhecida, que estava mendigando pão sempre na porta do templo, agora ele caminhava, ele andava. Era notório de um grande milagre que havia acontecido. Mas eles ameaçam os dois para que os dois não continuassem mais a falar de Jesus, para que eles se calassem. Daí na semana passada a gente fez um paralelo, né, de Pedro, antes dele ser e seguir a Jesus,
Depois que ele se torna um convencido e continua caminhando com Jesus e vendo os milagres acontecendo e tendo uma experiência gigantesca com o Senhor Jesus, e depois que realmente ele abriu o coração e ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador e passou por um processo de mudança na sua vida, onde ele não era mais um convencido, mas ele era um convertido. Agora ele não tinha mais medo, ele não tinha receio. Ou com toda a ousadia do Espírito Santo, ele pegou e falou que como que ele ia se calar diante de todos os sinais que estavam acontecendo, que revelavam e mostravam que Jesus Cristo de Nazaré tinha poder através da vida deles. E eles falaram isso, apesar de todas as ameaças, eles continuaram a testemunhar. Quando eles saíram da prisão, eles foram até um local onde o povo estava reunido, onde os discípulos estavam ali também com os apóstolos, e ele contou tudo aquilo que havia acontecido. E eles começaram a orar e pedindo a Deus que a mesma ousadia do Espírito Santo que estava sobre João e que estava sobre Pedro, viesse sobre a vida deles também. Então diz que o lugar onde ele estava chegou a tremer. A manifestação do poder de Deus naquele lugar era grandioso. E aí a gente chegou aqui no versículo 32, que diz como que continuava a rotina daqueles que estavam chegando, que estavam aceitando Jesus no início da igreja, que agora era muito mais de 5.000 almas, como é que eles estavam vivendo, como é que eles estavam seguindo com a sua vida a partir do momento em que eles aceitaram Jesus como Senhor e Salvador e começaram a pertencer à Igreja Universal do Senhor Jesus. A Bíblia diz no versículo 32 que ele fala assim: e da multidão dos que creram eram um o coração e a alma. Então o propósito do coração deles e da alma deles era um só. É como se era uma multidão com um coração e uma alma, porque eles estavam alinhados ao propósito de Deus. Isso aqui fala muito ao meu coração, porque até mesmo na igreja a gente vê tantas coisas acontecendo. E eu não estou falando do Ministério Sou Vivo, mas também vale para a gente uma reflexão. Mas eu estou falando como corpo da igreja espalhado pelo mundo, diante de tantas denominações que professam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Apesar da gente viver pela mesma causa e a gente ter o mesmo propósito, a gente não vive um coração, uma alma. Muitas vezes a gente tem visto uma disputa das igrejas e que em nome do Senhor Jesus, que isso não venha fazer parte das nossas vidas. Que nós possamos nos alegrar, independente de quem for e de que igreja for, quando uma alma se rende ao Senhor Jesus. E que nós possamos, no poder do Espírito Santo, a gente ser um coração e a gente ser uma alma. Até mesmo no contexto de igreja local. Que a gente possa ter um coração e uma alma. Que o nosso propósito diante de Deus seja unânime, seja o mesmo. Que a gente possa caminhar na mesma direção. Que em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que muitas vezes o diabo tenta usar para trazer divisão, para trazer divergência de pensamento, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Quando a gente pensa diferente, mas a gente está no mesmo coração e a gente tem a mesma alma, como está descrito aqui, mesmo nas diferenças nós nos entendemos. E que possa ser assim. Nós estamos vivendo esse momento na igreja. Nós estamos aí distribuídos em GCs, em grupos de crescimento, aonde a intenção do nosso coração, que Deus colocou muito forte no nosso coração, é para que a gente possa viver aquilo que a igreja de Atos viveu, a essência da igreja, sendo um coração e uma alma. Então, por isso, em nome de Jesus, que você possa compreender, que você possa amar essa pessoa que é seu irmão em Cristo e que professa a mesma fé que você e que Deus colocou para estar no mesmo ministério, para que juntos nós possamos vencer e viver o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Então o texto continua. E ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Foi tão tremendo o que aconteceu na vida dessas pessoas que eles se desapegaram. Eles não olhavam para as posses, para os bens que eles tinham e entendiam que era deles, eles entendiam que era do Senhor. E eles desapegaram desse mundo natural. Muitas vezes é isso que precisa acontecer na gente. Às vezes muitas coisas a gente não vive de experiência em Deus porque a gente está apegado nesse mundo do qual que nós somos apenas passageiros. Eu brinco, mas eu brinco num tom de verdade, que nós somos ETs, extraterrestres. Já ouviu falar isso? E que em nome de Jesus que a gente entenda que nós somos ETs sim. Porque a Bíblia diz que nós estamos de passagem nesse lugar. Porque o nosso lugar não é aqui.
a nossa morada eterna não vai ser aqui neste mundo. Quando a gente tem esse pensamento, a gente entende o propósito de que nós estamos aqui, a gente consegue viver uma vida desapegada por bens materiais. Por isso, em nome do Senhor Jesus, eu não sei como que você pensa isso, mas que você possa ser desapegado. Em nome de Jesus. Tem muita gente que tem criado o dinheiro, a profissão, um ídolo. Hoje aqui, quando a gente estava no Renova, a gente falou um pouquinho sobre idolatria. E muitas vezes a gente acusa os católicos, cristãos, de serem idólatras, quando na verdade, muitas vezes a idolatria também está na igreja evangélica. Porque o que é idolatria? É quando você coloca qualquer coisa acima de Deus na sua vida. E às vezes, porque a gente não está desapegado como era a igreja aqui em Atos, nós temos colocado os nossos bens, a nossa profissão e tantas outras coisas no lugar e destronando Deus no primeiro lugar na nossa vida. Que a gente possa voltar, e essa é a minha oração, a gente viver a essência do Evangelho. Que em nome do Senhor Jesus, que todo espírito de idolatria que possa pairar sobre o seu coração e sobre o meu coração, que caia por terra agora, em nome de Jesus. E que a gente possa viver verdadeiramente aquilo que significa servir o Senhor Jesus. Desapegado de tudo que está relacionado a esse mundo, porque nós não somos daqui. Nós somos de passagem neste lugar, nós somos peregrinos nessa terra. E que em nome de Jesus, tudo que a gente faz aqui, a gente está construindo a nossa morada lá no céu. Amém? Que você possa ser assim também. A igreja, no início dela, a essência dela, um coração, uma alma e totalmente desapegada de bens materiais. E a Bíblia diz que, continuando, ele diz: e com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Olha só, eles davam testemunha com grande poder. Eles mostravam, através do poder que habitava neles, porque agora Cristo habitava neles através do Espírito Santo, eles tinham, junto com eles, grandes sinais e maravilhas estavam acontecendo. Não era um testemunho vago de uma experiência de alguém. Eu digo isso e digo isso do fundo do meu coração. Eu não sei qual tem sido a sua experiência em Deus, mas chegou um momento, em nome do Senhor Jesus, que você não pode viver da experiência dos outros, que você precisa viver as suas próprias experiências com Deus e que as suas experiências possam ser transformadas em testemunho de poder. Aquilo que aconteceu com aquele coxo é um testemunho de poder. E sinais e maravilhas estavam sobre a vida deles, porque eles agora eram a habitação do Espírito Santo. Que em nome do Senhor Jesus, que a manifestação do poder de Deus possa ser sobre a sua vida. E através de sinais e maravilhas, você possa mostrar o quanto Deus é fiel. Quanto Deus tem cuidado de você. Porque Jesus, ele não está crucificado naquela cruz, mas ele vive. Eles dizem aqui, ó, que era um testemunho de poder e que eles testemunhavam a ressurreição do Senhor Jesus, mostrando que Jesus não tinha morrido, mas que Jesus vive. E agora, através do Espírito Santo, vive neles. Aqui eles estavam vivendo exatamente aquilo que lá na frente o apóstolo Paulo vai dizer: não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, eles estavam vivendo essa experiência e que em nome do Senhor Jesus você possa ter essa experiência também. Para agora, em nome do Senhor Jesus, de viver uma fé terceirizada, onde você tem um monte de testemunhos para contar daquilo que Deus tem feito na vida das pessoas. Chegou o momento de você ter os seus próprios testemunhos para contar da manifestação de poder de Deus sobre a sua vida. E eu profetizo isso na sua vida, em nome do Senhor Jesus, que você possa ser cheio nessa manhã do Espírito Santo e que você possa ter muitos testemunhos para contar, como foi na igreja primitiva, daquilo que Deus faz através de você, em nome do Senhor Jesus. Porque o Jesus que nós servimos, ele não está crucificado numa cruz, mas ele vive. Em nome de Jesus, ele vive. E o texto continua e diz assim: e não havia nenhum necessitado entre eles. Então, nenhuma das pessoas que eram agregadas, aquelas pessoas que iam chegando, que professavam a mesma fé, não existia neles nenhum necessitado. Porque aqueles que chegavam com alguma necessidade,
olha só que diz o texto, no partir do verso 34, não havia nenhuma necessidade entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes da venda daquele terreno, daqueles bens, e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía cada um conforme a sua necessidade. Então Deus incomodava o coração daquele que vendia uma propriedade e pegava a totalidade do valor daquela propriedade e depositava nos pés dos apóstolos. E os apóstolos, com discernimento do Espírito Santo, ele distribuía aquele valor para aquelas pessoas que passavam por necessidade, porque eles eram um só coração e uma só alma. Quantas vezes a gente tem negado a ajuda ao necessitado? Não dá para a gente aceitar que numa comunidade cristã do qual nós vivemos e aqui na igreja local, no Ministério Sou Vivo, que a gente tenha pessoas que estão padecendo por dificuldade. Que em nome do Senhor Jesus, que você possa ser um instrumento do Senhor para suprir a necessidade, seja material, seja emocional ou seja espiritual de todas aquelas pessoas que têm chegado até nós. Eu sei que a igreja está vivendo um momento de grande crescimento e eu sei que vai crescer ainda mais e que os grupos de crescimento vai ser uma resposta a tudo isso, onde a gente vai ser cuidado um pelos outros, vivendo a autêntica igreja de Atos. Mas em nome de Jesus, a gente precisa não só nos reunir e crescer em números, mas a gente precisa crescer em qualidade. Por isso que o Espírito Santo ele possa te incomodar, para quando existir um necessitado, você possa estender a sua mão e ajudar. A gente tem lá na igreja, lá na frente, a gente tem aquele baúzão e a gente tem um ministério na nossa igreja chamado Ministério de Ação Social, onde eles recebem todos os pedidos de cesta básicas e de ajuda e assim eles se mexem para que eles possam levantar recursos, levantar alimentos para poder abençoar aquelas pessoas que estão passando por necessidade. Então, em nome de Jesus, que você possa ser um mantenedor dessa obra, que você possa ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas e que nessa doação de alimento, para que nós possamos assim ajudar muita gente. A gente tem um coração muito de abençoar e por isso nós somos abençoados. A fórmula de Deus para que você tenha uma vida próspera, abençoada, é você dando. Porque a Bíblia diz, ela está inteirinha no Novo Testamento, no Velho Testamento, ela mostra isso, mas de forma mais especial no Novo Testamento, que é dando que se recebe. Então, quando a gente dá, a gente não está perdendo, a gente está investindo em vidas. E a gente tem vivido isso. Olha quantas coisas que a gente tem vivido no nosso ministério, que se a gente for ver números, não dá para a gente entender de como a gente consegue fazer tantas coisas com tão pouco recurso que a gente tem, de uma igreja pequena que nós somos, mas quando a gente vê os números, são números grandiosos, porque tudo aquilo que nós recebemos não fica com a gente, mas a gente abençoa as pessoas. Através de projetos sociais, a gente atende lá no Nordeste, a gente tem vários missionários que estão aliançados com a gente, do qual nós mantemos esses missionários com dignidade, para que eles possam exercer com excelência o chamado que o Senhor tem no coração deles. Então, por isso, em nome do Senhor Jesus, que você possa ser desprendido. E eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que a gente vai ver nesses próximos dias aquele baú de alimentos repleto de alimentos. E que a gente possa conseguir muitas e muitas e muitas cestas básicas, para que através dessas cestas a gente possa suprir a necessidade daqueles que estão chegando e que muitas vezes padecem do pão nosso de cada dia. Porque nós precisamos ser, como igreja, uma igreja com um coração e uma alma. E ele continua no verso 36, que é o último versículo desse capítulo 4, que ele diz assim: Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e depositou nos pés dos discípulos. Então aqui um levita, que ele tinha uma propriedade, e ele abriu mão dessa propriedade, para que ele pudesse colocar o recurso na totalidade nos pés dos apóstolos, para que assim eles pudessem usar esse dinheiro para suprir a necessidade daqueles que padeciam, de alguma forma, do alimento físico, dando uma condição melhor para aquelas pessoas que estavam chegando. Quando a gente entra no capítulo 5,
Daí ele conta a história de uma pessoa. Lembrando que no capítulo 4 a gente termina com um testemunho vivo, né? Muito de Barnabé. Desprendido das coisas naturais, ele pega na totalidade, vende um terreno e coloca nos pés dos apóstolos, vivendo uma verdade. Em nome de Jesus, que o Senhor possa dar condição para a gente de um dia ministrar sobre a vida desse homem, Barnabé, um homem com certeza com o coração focado em Deus. Depois aí entra no capítulo 5, que a gente vai começar a entrar agora, e ele retrata uma experiência triste de duas pessoas que mentiram nos pés dos apóstolos. E a Bíblia diz assim, ó, entretanto, porque ele estava falando agora daquele que trouxe, verdadeiramente pegou todo o dinheiro e depositou nos pés dos apóstolos. Então ele entra no versículo 5, dando continuidade entra no capítulo 5, dando continuidade àquilo que estava no capítulo 4. E ele diz assim, ó, entretanto, um certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, ele vendeu também uma propriedade, fez exatamente aquilo que Barnabé havia feito, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua, e depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para o homem, mas para Deus. Então, o grande problema aqui não estava porque ele não depositou na totalidade do terreno o dinheiro aos pés dos apóstolos. Foi porque ele colocou uma parte do dinheiro nos pés dos apóstolos, ali, como também fez Barnabé, mas ele mentiu com relação ao valor. É como se ele estivesse entregando toda a propriedade, como fez Barnabé, colocando nos pés dos apóstolos. E na verdade ele não estava depositando, ele estava mentindo com relação a isso, porque ele havia retido parte. Então o problema não está dele ter retido a parte, tá? Porque ele tinha mentido. E aqui deixa bem claro que ele não mentiu para homens, ele mentiu para Deus. Em nome de Jesus, que você possa ter um coração verdadeiro. Em nome de Jesus. Às vezes, talvez ele queria se mostrar, vendo ali, naquele momento, Barnabé, colocando todo o dinheiro e todo o recurso nos pés dos apóstolos, ele quis ter a mesma atitude, levar a mesma fama de Barnabé, mas Barnabé não estava procurando fama, coisa nenhuma, porque assim ele tinha um coração puro para fazer isso, mas eles seguiram essa linha de Barnabé, mas mentindo com relação ao valor. Então, eles deveriam ter dito, estou depositando 50% do valor que nós resolvemos doar para o Senhor e estamos colocando aqui nos seus pés. Mas eles mentiram. E a Bíblia continua dizendo assim, e ouvindo essas palavras, então ele não falou nada, ele ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor a todos os que souberam o que tinha acontecido. E levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias, e levando para fora, o sepultaram. Então, ele pagou com a mentira, com a sua própria vida. Às vezes a gente lê esse texto e a gente fala assim, nossa, mas que Deus severo é esse? Deus, ele é bondoso, ele é misericordioso, mas ele é justo. Todo pecado, toda mentira, tudo aquilo que a gente faz, que é contrário àquilo que Deus tem para as nossas vidas, a gente comete pecado. E quando a gente comete pecado, o Senhor deixou já claro na sua palavra, vai vir consequências nas nossas vidas, vai ser maldição sobre as nossas vidas. E aqui a gente vê que exatamente aconteceu isso. Veio uma maldição sobre a vida dele, do qual veio a morte por conta de uma mentira. Hoje talvez você tenha mentido e talvez ainda o sopro de vida existe em você. Mas quando a gente mente, quando a gente peca, quando a gente omite, quando a gente não vive verdadeiramente uma vida autêntica diante do Senhor, acontece com a gente também a morte. Não é uma morte física, talvez você vai continuar respirando, mas acontece algo gigantesco nas nossas vidas que é a morte espiritual. Então, em nome de Jesus, que você não morra espiritualmente,
para vivendo uma vida de pecado e uma vida de mentira. Que você possa entregar a sua vida, o seu coração, na totalidade nas mãos do Senhor Jesus e vivendo uma vida autêntica, inteira, íntegra na presença do Senhor. Em nome de Jesus. E o texto continua dizendo assim, ó, quase 3 horas depois, que já havia sepultado até Ananias, entrou a mulher de Ananias sem saber o que tinha acontecido. Então, ela não sabia que o marido dela havia morrido ainda. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou, diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Então ela perguntou para ela, né? Ó, é por esse valor que Ananias estava falando que foi vendida a terra? É como se ela estivesse dizendo assim. Daí ela respondeu, sim, foi por este valor. Daí Pedro respondeu, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Então ele já disse, ó, por que vocês conversaram antes e os dois resolveram enganar a Deus falando uma mentira? Está vendo aqui como que não era o problema o valor, era o problema a mentira? Então, em nome do Senhor Jesus, que você possa ter um coração puro e reto diante do Senhor. Amém? Ele continua dizendo, ó, e entrando, no mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Então, a mesma coisa que aconteceu com o marido, agora aconteceu também com a esposa. E entrando os moços, viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Então, o Deus que nós servimos é um Deus justo. E Ele, com certeza, Ele deixou descrito, e você não pode dizer que você não sabe isso, que a gente precisa viver uma reta, e quando a gente vive uma vida reta, a gente escolhe a bênção, e o Senhor tem prazer de nos abençoar. Mas quando a gente não vive uma vida reta, o Senhor tira a mão, e a maldição é instaurada sobre a nossa vida, e vem consequências do nosso pecado sobre nós. Então, em nome de Jesus, que essa lição possa falar ao seu coração. E uma das coisas marcantes aqui, porque até então, nós estamos já entrando no capítulo 5, não havia nada que falasse de alguma coisa negativa com relação à igreja da época. E agora, nessa experiência vivida por Safira e Ananias, a gente vê, mesmo no início da igreja, algumas pessoas que se diziam verdadeiramente cristãs, vivendo uma vida de desobediência, engano e mentira. Então, em nome de Jesus, eu não sei como é que está seu coração, mas que nessa manhã você possa tomar uma decisão para viver uma vida íntegra, verdadeira, uma vida realmente que vale a pena ser vivida na presença do Senhor. Porque não tem nada que você faça no oculto que o Senhor não saiba. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Os olhos do Senhor estão sobre a tua vida e não tem nada que você possa esconder dele. Então, que em nome de Jesus, que você possa decidir nessa manhã de viver uma vida abençoada na presença do Senhor, sem pecado, sem mentira. E que você possa viver assim, estando preparado para um dia ir morar no céu. Amém? Queria até aqui, então nós estamos terminando aqui o versículo 10, e que em nome do Senhor Jesus, na próximo domingo, a gente possa estar junto novamente, para a gente poder aprender da palavra de Deus. E que essa palavra de hoje possa fazer toda a diferença na sua vida nesse domingo. Então eu queria aqui agora orar com você. Então eu queria que você fechasse seus olhos. Como a gente tem feito em todas as vezes que nós temos nos reunidos aqui na igreja para a gente poder aprender da palavra, que possa ser agora onde você estiver, que você possa refletir sobre a sua vida. Eu sempre te digo isso e eu tenho muita propriedade para viver isso, para dizer isso, porque eu vivo isso. Tudo aquilo que está descrito na palavra, você tem que se perguntar, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Talvez essa palavra hoje, ela pode mudar completamente a história da sua vida. Porque talvez você não está vivendo como a igreja deveria viver, sendo um coração e uma alma, e vivendo com grandes testemunhos, não contadas de coisas que aconteceram,
em pessoas, mas pelos seus próprios testemunhos. Mas também você tem uma opção, porque o Senhor, Ele é um Deus que Ele entregou para a gente o livre-arbítrio. Você não está preso para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Você pode decidir o que você quiser, mas que em nome do Senhor Jesus você possa escolher a coisa certa a ser feita. Em Deuteronômio, no capítulo 11, verso 26, diz assim: Eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. Quando você acorda todos os dias de manhã, pela manhã, você tem uma opção, escolher a bênção ou a maldição. Quando eles acordaram aqui, Safira e Ananias, eles escolheram a maldição. Quando Barnabé acordou, quando ele viveu aquele dia, ele escolheu a bênção. O que você vai escolher para esse dia? Então escolha a bênção em nome do Senhor Jesus. E que Deus possa falar imensamente ao seu coração. Pai, nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor já fez nessa manhã através dessa palavra. E que ela possa produzir muitas mudanças. Porque nós não podemos ser mais mornos diante do Senhor. Às vezes quente, às vezes frio. Tua palavra diz que os mornos serão vomitados da sua boca. E que em nome do Senhor Jesus a gente possa ser quente, verdadeiros e autênticos. E vivendo, Senhor, todas as experiências que o Senhor quer que nós vivamos, com testemunhos vivos daquilo que o Senhor vai fazer através da nossa vida. Pai, que essa pessoa que está aqui comigo, essas pessoas que separaram amanhã, para que possam estar de frente do computador ou do celular, para ser ministrado através dessa palavra, que o Senhor possa ministrar o coração de cada uma delas. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, que segundo a tua palavra diz, que ela nos alcança toda manhã. E com certeza, nessa manhã de domingo, ela alcançou a nossa vida. Que a decisão a ser tomada nesse dia é viver, Senhor, como Barnabé, tendo uma vida autêntica e verdadeira na presença do Senhor. Obrigado por tudo, cuida de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus pela sua vida, que você esteve comigo até agora. E lembrando que hoje à noite a gente tem um culto hiper especial e você não pode ficar de fora. Então nós vamos estar esperando você sem falta, hoje às 19 horas, no nosso culto da família, Volta do Renovo. Vai ser uma grande festa com o Senhor Jesus, com batismo. Eu tenho certeza que Deus vai bradar nessa noite. E você não pode ficar de fora. Então, eu espero você em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.